Associação dos Egressos da Universidade Federal, cultivando a democracia e lança um movimento contra essa anistia para os golpistas. Isso é muito importante porque cria uma consciência política para todos aqueles que passaram pelos bancos da universidade. Isso é um papel cívico, é um papel democrático. Daí porque a Egressos assume esse papel. E nós fazemos um apelo. Eu, como vice-presidente da associação, e o Eliomar como o presidente, nós fazemos um apelo para todos os egressos engajarem nesse trabalho importante de natureza política. Do ponto de vista constitucional, a questão da anistia para os juristas democráticos, para o constitucionalismo democrático, ela ficou mal resolvida, esse problema da anistia, porque a lei concedeu anistia aos torturadores. Isso foi difícil de se aceitar isso constitucionalmente numa perspectiva democrática. Por outro lado, ficou muito claro que nós não fizemos uma conciliação com a anistia. Essa conciliação foi uma conciliação das elites, da elite brasileira e daqueles grupos poderosos do Estado brasileiro. Porque anistiar torturador não é admissível do ponto de vista do direito, especialmente do direito constitucional democrático. Hoje, nós estamos vendo esse julgamento de um ex-presidente da República e vários ministros e generais e estão falando em anistia para esses que estão sendo julgados. Isso inexiste. Como você vai anistiar aqueles que traíram a pátria? Eles são os traidores da pátria. Por isso eles não podem ser anistiados. Daí porque esse julgamento, ele está curando uma ferida que existe na história dos golpes no Brasil. Outrora havia um golpe e eles eram anistiados, os golpistas eram anistiados. Isso aconteceu, por exemplo, em vários governos. Por isso é que nós temos de tomar uma posição bem clara. Não é comportável a anistia para esses golpistas, para esses que atentaram contra o Estado democrático de direito. E isso, ao ficar claro, mostra que nós estamos maduro, muito bem maduro do ponto de vista democrático. E, além do mais, o Supremo Tribunal Federal, com todos os seus problemas, todas as suas questões, ele desempenha um papel de um regente republicano da cidadania, ao julgar o ex-presidente da República, que atentou contra o Estado Democrático de Direito, atentou contra eleições livres e democráticas, transparentes, atentou contra as instituições, e ao julgar generais, militares. Esse é um grande passo para mostrar que não há poder moderador na República Brasileira. Os militares eram, às vezes, denominados um poder moderador. Isso não existe no Estado constitucional. Isso não existe numa democracia. Eu estou aqui com o presidente do Movimento pela Anistia,
goiano, que em 79 comemorou a lei da anistia que foi sancionada. Naquela época, a lei isentou de processo todo mundo, inclusive os torturadores. E aí, Pedro, a Igreja está então revivendo essa data. E nós queremos saber, para a geração atual, por que aquela anistia foi permitido ou não houve reação em anistiar todo mundo. E agora, eles se pedem anistia para os golpistas, nós entendemos que não deve dar. Então, com a palavra, Pedro Will, se relembrando essa luta, agradecendo muito, se houve democracia, se conquistou democracia, foi graças à luta que você encabeçou pela anistia. Você, Elimar, nós estamos aqui no prédio da cultura goiana, os anos finais da década de 70, foi muito importante, porque houve aquela coragem desencadeada do grande político brasileiro buscando uma anistia. E também, que até hoje, nós queremos muitas pessoas que estão desaparecidas, não têm endereço, não sabem aonde foram, e é importante para nós, como coordenador, presidente do Movimento Civil Direitos Humanos pela Anistia, nós percorremos o Brasil todo, principalmente junto aos intelectuais e junto também às universidades e junto à grande instituição também que foi na luta pela Anistia, que foi a OAB, ainda na sede no Rio de Janeiro, depois transferida para São Paulo. E temos inclusive uma saudação de um filme feito recentemente sobre o desaparecimento de um brasileiro. E a Bíblia diz que ainda está aqui, estamos aqui. A luta da anistia, ela nos lembrou que muitas pessoas continuam fora dessa luta, e nós queremos dizer que é muito importante na história do Brasil, na história goiana, onde a Academia Goiana de Direito, e principalmente a Faculdade de Direito aqui pertinho, do advogado, o professor Manassau Silva e vários professores, também advogados, e também nessa luta da anistia, que sempre desencadeou muito com a luta até a Praça da Catedral. Lá estava também o movimento dos professores, e assim a Praça da Catedral, que é uma prova da história da polícia. E a Catedral do Fernando da Menteira foi, do Fernando Antônio, a primeira, e nós, estudantes, buscando a formatura daquela época, pelo menos fazendo todo um trabalho de apoiar e pressionar Brasília. Os partidos políticos estavam ainda todos recuperados também a sua participação, a fundação do PP, a legalização do PCdoB, o Partidão, e de outros movimentos que começaram. Acima de todos nós estava a luta do povo brasileiro para resgatar a brasilidade, resgatar a história do Brasil. É uma história tão bonita e agora vamos estar diante ainda de fevereiro. Estamos agora em termos de agosto, que é o dia da advogada, o dia da luta pelos direitos humanos, inclusive para recuperar aquela ideia de colocar pelos quentes de todo mundo, de denunciar a famosa casa de tortura de Petrópolis. E de muitos lugares aqui no Rio Meia Ponte, no Rio, em outros córregos, principalmente em sedes de militares estaduais e federais, ainda sob essa denúncia de que a anistia ampla, geral e restrita para resgatar direitos humanos, cidadania e construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Estamos lá, estamos aqui, continuamos a luta para recuperar toda a nossa história e recuperar a participação dos brasileiros, homens e mulheres, no serviço da democracia brasileira. Mas a questão é assim, agora, por que não aceitamos a anistia agora? Naquela época, a anistia geral significou um avanço na conquista democrática. Nós conseguimos depois da eleição direta, agora, por que não anistiar os golpistas agora do 8 de fevereiro? Esse cara não está soldado. Mas você não pode dar anistia a alguém que ainda não foi anistia, não participou da luta. Qual a luta dele? A luta de quem queria dar um golpe de Estado? A luta de alguém que queria repetir o regime militar? Não. A anistia é uma conquista da sociedade brasileira. E é preciso ter um modo. Nós ainda não existe nem a lei, que vai ser cumprida a partir agora de 2 de setembro. Não tínhamos nada, naquela época todo mundo, inclusive os desaparecidos. Os outros todos estão aí presentes, fingindo doença, ou com 30 milhões no caixa,
O que é anistiar? Se anistiar alguém que é contra a anistia, que é contra os direitos humanos, que é contra uma sociedade livre, participativa. O movimento estudantil está aí presente, movimentos intelectuais, por isso nós estamos aqui nessa rua 20 de tanta história, repetindo. A anistia foi ampla, geral e restrita, não que até hoje nós estamos recuperando. Outros é soldado que é anistia para alguém que cometeu crime bárbaro contra a democracia e contra a vida humana, na medida em que muitos foram mortos e desaparecidos. Muito obrigado pelo seu compromisso, por ser um baluarte da luta democrática do nosso Estado, e a igreja agradece muito a sua depoimento. Eu gostaria de agradecer tanta gente, né? Zé Liceu, Aldo, professor Lourenço, e muita gente assim que qualquer que desapareceu, seja de morte aí numa casa, tem gente fazendo atos antidemocráticos. Por isso, a egresso, a Faculdade de Direito da Universidade de Goiás, parabéns, essa luta nossa continua. Querendo democracia, participação, liberdade, principalmente recuperação de todos os direitos humanos. Você não pode dar direitos humanos a alguém que ainda não foi totalmente julgado ou condenado. Aí sim, faz sentido. Não se dá anistia a alguém que é contra a sociedade democrática e contra a vida das pessoas do Brasil. Onde mulheres e homens fizeram uma nova história no século passado para o Brasil estar presente nessa data. Obrigado. Estou no aeroporto de Brasília para pegar um voo para Lisboa, onde vou lançar o meu livro Domínio das Mentes do Golpe Militar à Guerra Cultural. Mas não poderia deixar de fazer essa gravação a pedido do meu amigo Eliomar, dirigente da egressos da UFG, porque hoje é um momento, uma data importante para os democratas. É a comemoração dos 46 anos da anistia. Anistia fruto de uma luta importante, luta já no curso de uma luta mais geral contra a ditadura, pelas eleições diretas, pela Constituinte, e inclusive o ponto de partida foi a luta pela anistia ampla, geral e restrita. Na verdade, nós não tivemos uma anistia ampla, geral e restrita. Foi uma anistia limitada, que garantiu exatamente a anistia para torturadores, isso foi um grave erro, mas na verdade nós não podemos subestimar o papel da anistia, que garantiu exatamente que muitos democratas que estavam no exterior voltassem para o Brasil, muita gente que estava na clandestinidade voltasse para a legalidade, muita gente que estava na prisão, como o meu caso, voltasse à vida legal. Então nós temos que comemorar. É claro que essa luta faz parte de uma luta geral pela democracia que hoje está ameaçada. Novamente a democracia brasileira está ameaçada pela ofensiva da extrema-direita. E nós temos que nos unir amplamente para lutar pela democracia, para construir uma frente ampla, mas também para construir uma aliança de forças para desenvolver a luta ideológica em defesa da democracia. Um abraço e felicidades, estamos juntos na luta em defesa da democracia. Olá, amigos e amigas da Egresso. É muito importante nesse momento que o Brasil passa, nós entendemos a diferença entre a farsa da anistia de 79, que foi na verdade um salvo-conduto para criminosos que cometeram atrocidades, né? Roubaram o Brasil, arrancaram a democracia, sumiram com pessoas, mataram nossas lideranças, né? E além de toda a ação que ficou ao longo de 21 anos. Isso não foi passado a limpo após a redemocratização. E agora, né, especialmente em setembro, quando começa o julgamento daqueles que tentaram pela segunda vez, né, fazer um golpe nesse país, os atentados de 8 de janeiro, começa o julgamento de Bolsonaro, mais tantos outros militares, inclusive generais. É um momento histórico, onde o país está com muita força e galhardia, fortalecendo a soberania, garantindo que esse país é conduzido pelos brasileiros e brasileiras, das diversas formas, contribuindo como podem. Mas nós temos que destacar aqui, né, a fortaleza que tem sido o nosso judiciário, a luta de todos aqueles e aquelas que garantem um projeto popular, democrático no Brasil, que sustenta de fato uma democracia. Por isso, quero saudar todos vocês. Faço esse vídeo voltando às nossas atividades nesse domingo, 31 de agosto, aqui para ingressar ainda, né, nossa TV Egressos, parabenizar o Eliomar e toda a equipe que faz um trabalho brilhante. Um grande abraço, deputado Mauro Rubem.
Em 79, eu ainda estava na clandestinidade quando surgiu esse grande movimento pela anistia e eu e meu companheiro e minha filha pudemos voltar para Goiás e poder viver a nossa vida. Portanto, a anistia foi feita naquele momento para quem lutava pela liberdade e pela democracia. Muito diferente do que estão pregando agora, uma anistia para golpistas, uma anistia para quem é contra a liberdade democrática, uma anistia para quem é contra a soberania nacional. Eu sou pela anistia, sim, mas para quem defende a liberdade, para quem luta pela justiça e pela igualdade. O princípio da anistia alcança aqueles que foram perseguidos, presos, humilhados, aqueles que tiveram seus direitos cassados por um regime, por um Estado autoritário. Assim se deu na década de 60 e 70, quando o Estado, o governo dos militares, dos generais, caçou aqui o prefeito Iris Rezende, que era um prefeito eleito, um jovem prefeito da cidade de Goiânia, ainda na década de 60, né? Esse Estado autoritário fechou o Congresso Nacional, esse Estado autoritário caçou deputados, esse Estado autoritário caçou ministros do Supremo. Portanto, a luta pela anistia é a luta para alcançar aqueles que defendem a democracia. Aquilo que estão propondo agora são pessoas que atentaram contra a democracia, atentaram contra o Estado democrático de direito. Portanto, nós devemos defender a anistia, sim, para quem defende a democracia, mas para esses que tentaram um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, esses precisam, sim, do xadrez, da cadeia, e Bolsonaro encontrará o seu destino lá na Papuda. Na atualidade, muito se fala sobre anistia. Cito duas, a de 1979 da ditadura e a de 2002 da democracia. Já o PL da anistia, que tramita no Congresso Nacional, beneficia os condenados pelos atos de 8 de janeiro e os que tramaram o golpe de Estado. É um retrocesso que deve ser derrotado no Congresso. Por outro lado, os que lutaram contra a ditadura militar a favor da Constituição Cidadã de 88 devem ser estimulados a protocolar requerimentos de anistia no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eles foram atingidos por atos de exceção nos seus direitos de personalidade, que são imprescritíveis e podem ser recuperados em qualquer tempo. Cito o meu exemplo. Depois de 50 anos que passei no concurso para auditor fiscal, em 1975, a Comissão de Anistia aprovou o meu requerimento protocolado em 22 de março de 2010. Devemos fazer valer os direitos de anistia. Isso representa efetivar políticas públicas estratégicas relativas aos 3 R's: reparação do prejuízo econômico, registro da verdade histórica e reestruturação, o 3º R, da democracia. Dizer sim ao direito à anistia é repudiar a anistia aos golpistas. Sou João Silva Neto, desde a minha juventude. Sempre participei das lutas sociais. No Pedro Gomes, pelos grêmios, depois na Faculdade de Direito, no Centro Acadêmico, depois como vereador, lutando para fundar associações de moradores, que seria a maneira de reorganizar a sociedade pela base. Naquele tempo da ditadura, tudo isso era extremamente difícil, mas tínhamos a coragem de fazer esse afrontamento e conseguirmos organizar muitas coisas. Mas depois veio as prisões, as torturas e as perseguições sem fim. Fui, como vereador, cassado, o direito político suspenso. Como estudante de Direito na Universidade Federal de Goiás, fui expulso e proibido de estudar por muitos anos. Isso não arrefeceu o meu ímpeto de participação. Sempre continuei lutando, mesmo nas piores condições possíveis. Mesmo quando eu estava em liberdade condicional, já que eu fui condenado a 2 anos de prisão e cumpri no CEPAIGO, e fiquei 1 ano como liberado condicional. Nessa época, eu risquei até a minha liberdade para lutarmos contra a ditadura, organizando a Associação dos Anistiados de Goiás, junto com o deputado João Divino, participando da luta
pela Anistia Federal e tudo isso superamos. Hoje temos um Brasil que ainda padece das influências da ditadura, mas nós temos um governo que nos honra hoje em dia, com um Brasil liberto, um Brasil corajoso, um Brasil onde a sua autonomia é mostrada a cada hora, e o imperialismo está em franca decadência. Mas no Brasil falta muita coisa, porque aqui a sociedade é muito atrasada. Então precisamos continuar a luta, organizando, não aceitando que as forças do atraso continuem a imperar sobre o Brasil. E uma das coisas que nós temos que não aceitar é essa tão propalada anistia. Anistia para bandido, para golpista, para militares reacionários. É preciso que voltemos e aproveitar esses momentos de democracia e reorganizarmos a sociedade em grêmios, em centros acadêmicos, na política, nos sindicatos, porque nós temos um país a ser consolidado como democracia. Estamos bem, mas as forças da reação, as forças do imperialismo estão fazendo tudo para nos massacrarmos. A verdadeira anistia é a vida boa para o nosso povo. E isso nós estamos conseguindo e estamos indo com o governo do Lula. Ou não é possível que alguém dê crédito para Bolsonaro e toda a sua turma aqui dentro do país, espalhado fugitivo para tudo quanto é lado e até nos Estados Unidos, trabalhando 24 horas por dia para trazer prejuízos ao Brasil, prejuízos ao povo brasileiro. Isso não é possível. Alguém ainda quer, alguém ainda pode pensar que ele merece anistia, que os demais merecem anistia. Não merecem. Nós assistimos, dia 8 de janeiro, aquela quebradeira toda organizada dentro de acampamentos, organizada e bancada financeiramente por setores da elite brasileira. Agora, lá atrás, quando foi feita a anistia ampla, geral e restrita, nós tínhamos pessoas, principalmente jovens, andando nas ruas, do movimento estudantil, entendendo que essa era a palavra-chave para trazer de volta os nossos democratas, as pessoas que defenderam o Brasil contra a ditadura militar, contra o totalitarismo, contra esse tipo de poderio, que é um poderio violento, da própria violência, que não deseja que as pessoas tenham acesso ao que merecem ter, ao que precisam ter, a sua própria dignidade. Então, parado lá, aquela anistia foi de uma luta, independente da avaliação que se faça, mas foi de uma luta pela democracia e para anistiar as pessoas que estavam ainda sofrendo os resultados daquele período todo de ditadura. Agora nós estamos estabilizando nossa democracia e chega uma turma dessa, puxada pelo próprio Bolsonaro, para poder nos prejudicar o país, levar o país a uma ditadura. Todo mundo viu, ninguém se esquece de jeito nenhum, como essa turma agiu nos acampamentos, como agiu em tudo quanto é lugar, a quebradeira do dia 8 de janeiro, quem vai se esquecer disso? Não. Fora que planejaram matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. O que é isso? Isso não pode passar batido. Cadeia neles. E anistia, jamais, de modo algum, que se faça justiça pelo nosso país e pela democracia brasileira. Bolsonaro e demais golpistas precisam ter uma punição exemplar pelos graves crimes que cometeram contra a democracia brasileira. É verdade que a nossa geração, no final dos anos 1970, nós lutamos por anistia, sim. Anistiar os brasileiros e brasileiras que, ao risco da própria vida, lutaram pelas liberdades, pela democracia e contra a ditadura militar. Falar hoje em anistia seria premiar os golpistas com a impunidade. Seria incentivar novas tentativas de golpe de Estado contra a democracia brasileira. Sem anistia para os golpistas e traidores de nossa pátria. O ano de 1979 a 84, eu tive a honra de ser presidente do DCE da Universidade Católica e diretor da União Nacional dos Estudantes. Tive a felicidade de participar de um evento
pela anistia ampla, geral e restrita à Universidade Católica, com amplo apoio, com a presença do senador Teotônio Vilela. E no meu período na UNE, participei intensamente da campanha pelas diretas já. Me assusta hoje ver uma proposta de anistia àqueles que querem voltar a ter no Brasil uma ditadura. A nossa luta foi por democracia e liberdade. E a anistia daquele momento era para garantir democracia e liberdade. Isso sim é que motiva uma anistia, não a ditadura. Amigos, você me conhece. Euler Ivo, durante mais de 12 anos eu vivi na clandestinidade, lutando contra o regime militar. E no final fui anistiado. Então, dias atrás me perguntaram, Euler, você foi anistiado? Eu falei, claro. E você é a favor da anistia ao Bolsonaro? Eu falei, não. Sou contra a anistia ao Bolsonaro, sou contra a anistia aos golpistas. Porque são duas coisas completamente distintas, embora tenham a mesma palavra. Em 1964, os militares golpistas, amigos do Bolsonaro, deram um golpe e derrubaram o João Goulart e implantaram uma ditadura. Fizeram isso para entregar o Brasil para o governo americano, para os bancos. Para você ter uma ideia, no governo Goulart o Brasil devia 2 bilhões de dólares. Depois de mais de 21 anos de ditadura, onde o Brasil pagou trilhões de dólares para o estrangeiro, no final nós estamos na situação de hoje. Hoje o governo arrecada 2 trilhões e 200 bilhões e tem que dar 1 trilhão para o banco todo ano a título de juro. Esse dinheiro nunca entrou no Brasil, um assalto. Então a ditadura militar fez um crime contra o Brasil e nós lutamos contra ela. E ela nos perseguiu. Para você ter uma ideia, no final do regime militar eu tinha contra mim 576 processos devido à nossa luta. A minha irmã foi presa, foi torturada. Então o povo do Brasil lutou contra aquela ditadura. E aqueles processos que a ditadura construiu contra nós foram todos anulados com essa bandeira da anistia. A anistia, quer dizer, anular todas aquelas perseguições oficiais, ilegais, imorais que havia contra o povo brasileiro, contra os patriotas, democratas, nacionalistas, socialistas, pessoas que lutavam pelo bem do Brasil, no qual eu me incluo. Agora, o que é esse Bolsonaro e esses golpistas aí? Eles tentaram voltar ao poder, porque nós conquistamos a eleição direta. Na eleição direta nós elegemos governos. O Lula, por exemplo, foi eleito algumas vezes, a Dilma também, e melhorou o Brasil, ajudou o trabalhador. Porque um trabalhador no governo, já pensou, um operário que chegou à presidência da República? Uma coisa assim, impensável, não é? A própria Dilma, que lutou contra o regime militar, foi presa, foi torturada, virou presidente da República. Então, o que o Lula fez, a Dilma fez, todos o governo popular faz? Quer o Brasil para os brasileiros, quer o progresso para o interior, quer o desenvolvimento para o país. É isso que queremos. Então os golpistas tentaram derrubar esse governo eleito do Lula para eles voltarem novamente. E tentaram, na última eleição, o Lula foi eleito, não quiseram aceitar o resultado da eleição. O Bolsonaro então preparou um golpe para derrubar o governo eleito. Inclusive preparou um assassinato, que se chama de punhal verde e amarelo, né? Para matar o Lula, matar o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, e matar o ministro do Superior Tribunal, né, Federal, que eles chamam do Xandão. Né? Então, um plano criminoso. Então, eles estão sendo julgados, tem provas fartas, porque os generais que faziam parte desse plano denunciou, apresentou provas. A Polícia Federal pegou o celular deles, está cheio de provas, documentos, nas casas deles cheio de documento, né, onde estaria preparando o golpe. Então nós não podemos permitir que esse plano macabro, criminoso e seus agentes sejam, digamos assim, desconsiderados. O Brasil precisa de meter na cadeia esses criminosos. Tem que botar um basta a essa história do Brasil, que não é de agora. Quantos golpes o Brasil já vivenciou? Quantos? Não é? E todos eles para entregar o Brasil para o estrangeiro. Por isso, hoje, ser contra a anistia para o Bolsonaro é ser patriota. Ser contra a anistia para os golpistas é ser democrata. É defender o povo, é defender o nosso país. Abaixo esse projeto de anistia para os criminosos.
A anistia tem que ser para lutadores do povo e não para criminosos. Olá a todos. A ditadura militar que por 21 anos sufocou o Brasil deixou um rastro de dor e violência. Foram 434 mortos e desaparecidos políticos, segundo a Comissão Nacional da Verdade. Cada número é uma vida interrompida, uma família despedaçada, um vazio que jamais será reparado. A tortura, prática cruel e covarde, permanece como uma ferida aberta em nossa história. O regime também nos legou graves consequências econômicas. Endividamento externo explosivo, inflação elevada, concentração de renda, desemprego e aumento da pobreza. O chamado, entre aspas, milagre econômico foi seguido por um período de estagnação e sofrimento para milhares de brasileiros que pagaram a conta de um projeto autoritário e excludente. No campo da cultura e da liberdade de expressão, vivemos sob a sombra da censura. Jornais, músicas, peças de teatro e manifestações artísticas foram calados para manter a aparência de uma ordem imposta pelo medo. Mas a voz da sociedade não se rendeu. A luta contra a ditadura incluiu a batalha pela anistia ampla, geral e restrita de que participamos ativamente e que devolveu dignidade aos que resistiram e foram vitimados pelos ditadores. É por isso que a proposta atual de conceder anistia aos que tramaram o golpe para manter Bolsonaro no poder com o propósito de reinstaurar um regime de exceção no Brasil é inaceitável. Nosso país não pode e não deve repetir os erros amargos do passado. Nossa democracia exige justiça, memória e verdade. O mundo observa o que acontece aqui. A revista The Economist destacou em sua capa recente que o julgamento de Bolsonaro dá ao Brasil a imagem de maturidade democrática, uma lição que serve para os Estados Unidos. Este é o caminho que precisamos trilhar, o da responsabilidade histórica, da defesa irrestrita das instituições democráticas e da garantia de que jamais viveremos sob a sombra de um regime funesto. Não anistia, democracia não se negocia. O Brasil é uma nação democrática e soberana, construída à custa de lutas históricas do povo brasileiro. Nossa Constituição é clara. Não existe anistia para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito. Os atos de 8 de janeiro de 2023 não foram simples manifestações, foram crimes contra a democracia, planejados e executados para tentar destruir nossas instituições, rasgar a Constituição e impor a vontade de uma minoria inconformada com o resultado das urnas. A anistia que setores bolsonaristas querem aprovar no Congresso é uma afronta à memória, à justiça e ao futuro do Brasil. Quem ataca a democracia precisa ser responsabilizado, não premiado com esquecimento ou impunidade. Anistiar golpistas é abrir as portas para que novos crimes sejam cometidos. É passar a mensagem de que o crime compensa, de que vale a pena conspirar contra o povo e contra a soberania nacional. Por isso dizemos, em alto e bom som, não anistia. Democracia não se negocia. Quem tentou destruir o Brasil terá que responder pelos seus atos.